Como vai, família de Deus nessa terra? Bom dia. Que a paz do Senhor encha teu coração. Quero lhe dizer que às vezes as coisas parecem um pouco estranhas, diferentes. E às vezes a gente não entende. A gente se vê assim como alguém que está nesse mundo, mas que como se não tivesse também nesse mundo. Esse sentido duplo de percepção de existir é factível porque somos alma, corpo e espírito. E a nossa alma está lidando com o corpo em proporção muito grande. Então os nossos sentidos aguçados percebem a realidade que vivem. E nós trazemos para dentro da nossa alma a realidade que vivemos. Mas esquecemos que somos também espírito. E o espírito fala das coisas que são de outro mundo. Recebe mensagens espirituais. Qual seja o espírito que está em mim, que está em ti. Ouve a voz do Espírito Santo e percebe o mundo espiritual que eu, alma vivente, não tenho capacidade de perceber. Ocorre que por eu não ser uma pessoa que dá muita vazão ao espírito que está em mim, eu não consigo perceber muito o mundo espiritual. Mas quando me cerco das coisas de Deus, lendo a palavra, ouvindo louvores, eu deixo um canal aberto para que esse Espírito que está em mim fale coisas que são espirituais. Então a minha percepção não fica apenas na realidade física que eu vivo, mas a minha percepção vai além para o mundo espiritual. E no mundo espiritual é que as coisas acontecem de verdade. Bênção ou maldição, Deus ou diabo. Tudo isso se manifesta pela escolha que fazemos aqui nessa realidade física. E escolhemos receber do mundo espiritual bênçãos ou maldições. Quem é o Senhor do universo? O dono do poder máximo que existe no universo. Deus. E se buscamos a Deus, suas bênçãos derramam sobre nós. Se não buscamos a Deus, o diabo nos cerca com a sua malícia, esperteza e engano, estraga a vida, os sonhos, a vontade até de viver. Essa é a maldição. Bênção ou maldição. Nós caminhamos fazendo escolhas diariamente. Escolhemos levantar, escovar os dentes, tomar um café, ir ao trabalho, à escola, ir ao médico, ir a algum lugar pré-estabelecido no dia anterior, ao dentista. Enfim, fazemos algo no dia que surge. E nesse dia que surge, outras decisões vão sendo tomadas, não é mesmo? Desde a hora que eu acordo, onde vou almoçar, o que vou almoçar. Algumas coisas vão acontecendo, que as nossas decisões vão fazendo acontecer.
As nossas decisões culminam em ações e fazem a engrenagem desse mundo de realidade física acontecer. Você entende? Na proporção inversa do que fazemos no plano físico, existe uma situação espiritual. Por que inversa? Porque é contrária ao fazer físico. Ela está mais no âmbito da mente, do pensar, do inflexionar o pensamento. E então, dirijo o meu pensamento à palavra de Deus, a ler um versículo, meditar sobre ele, querer entender o que ele está querendo me dizer, interpretá-lo, ouvir um louvor, conversar com Deus, buscar a presença do Espírito Santo. E quando eu começo a entrar nessa dimensão, eu esqueço das coisas da carne e busco as coisas do mundo espiritual. E ser espiritual é ser apenas uma pessoa que não está preso às coisas desse mundo, que não tem ambições desenfreadas, que não vive dos seus desejos, que não pode ser consumista porque vive a expectativa de um mundo que não é esse, de um mundo onde o espiritual, ou seja, o que não é nada físico, está acontecendo. Todo o poder emana do mundo espiritual, seja para o bem, seja para o mal. O diabo também é espírito. Então, amado, a sua escolha faz toda a diferença. Aquele que escolhe a sabedoria humana vive pela sabedoria humana. Aquele que escolhe a sabedoria que vem do alto vive pela sabedoria que vem do alto e passa a viver coisas que no mundo físico é impossível. Porque, por exemplo, não se coloca a fé na ciência, porque a fé é a coisa que você não vê, mas crê que vai acontecer. E o que você não vê e crê que vai acontecer é ilógico, não pertence à sabedoria humana. Entende? Ou você vive pelo mundo da sua realidade física, ou você vive pela expectativa que a sabedoria do mundo espiritual traz a você. E qual é essa expectativa? A expectativa que você se limpa das impurezas dessa carne que só deseja. Que você se limpa das coisas erradas e contaminadas. Que você se limpa da sua falta de perdão, do seu amor exacerbado por si mesmo. Começa a pensar no outro. Começa a desejar que as pessoas encontrem Deus, que tenham paz, que entendam que não é tudo aqui nesse mundo para ser vivido, que começa a entrar na dimensão espiritual que diz: eu sou do Senhor. E como sou do Senhor, caminho fazendo a obra do Senhor, que é viver a palavra, viver a verdade, ser digno, reto, ter caráter, fazer o bem quando eu puder fazer, a quem quer que seja. E não acumular riquezas nesse mundo, porque vai ficar tudo aqui. Então, amado, então, amada, Deus tem preparado coisas maravilhosas para aqueles que o amam, que escolheram estar vivendo a dimensão espiritual. E a palavra de Deus diz que as coisas que o homem não viu são coisas que Deus tem preparado para que o homem seja feliz. Há um termo, um compromisso, um contrato
que pode ser assinado pela sua escolha. Aceito a Jesus Cristo e estarei no mundo espiritual eternamente ao lado do Senhor. E isso todos podem fazer, porque quem é que não conhece a Jesus Cristo? Quem é que nunca ouviu falar? Quem não aceita Jesus Cristo, aceita coisas que são doutrinas humanas, nas suas religiões que não levam a Deus, nas seitas, nas coisas que são anticristãs, que são anti o Senhor Jesus, contrárias ao Senhor Jesus. Então, amado, amada, precisamos entender que não devemos viver de sabedoria humana. O médico cura, o médico sara, o médico opera, livra da morte. Mas mesmo o médico que estudou tanto, se depara diante de uma enfermidade que não tem cura. E o que ele pode fazer é paliativo. Mas Deus não. Não há limites para o que Deus possa fazer. Deus é o Deus do impossível. É o que formou o nosso corpo do nada, da sua imaginação. E não formou de qualquer forma, não. Seu corpo funciona plenamente sem a sua ajuda. Às vezes nós atrapalhamos o funcionamento desse corpo, comendo coisas erradas, bebendo coisas erradas, não é mesmo? Tendo uma má alimentação, não dormindo, não tendo o sono que ele precisa, o corpo. Então, amado, então, amada, a escolha pertence a cada um. Bênção ou maldição, luz ou trevas, mundo espiritual, mundo físico. Vou abandonar o mundo físico? Não, você é carne, você está no mundo físico. Deus te colocou no mundo físico, mas Deus não te isolou aqui. Ele te deu o Espírito, que veio dele, que é o sopro de vida e que é o elo de comunicação com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Busque as coisas de Deus, receba a paz do Senhor e ainda que esteja vivendo no mundo físico, não se desligue do mundo espiritual. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você, hoje, sempre e eternamente, em o nome de Jesus. Amém.